Quando a gente fala que o CEO deve organizar a sua agenda, parece que a gente tem três coisas aqui muito claras, né? O CEO e o seu contexto como responsável da empresa, ele é responsável por tudo na empresa? Não. Como que ele vai organizar todas as atividades que ele precisa, então, estar atento? Né? Esse é um outro desafio. E a agenda em si é meramente o resultado final desse processo, do contexto do CEO e como que ele vai se organizar e sabendo quais são as atividades que ele tem que fazer. Ou seja, não é um trabalho simples, é um trabalho que exige planejamento, é um trabalho que existe análise de várias variáveis envolvidas. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Bora lá? Ricardo, quando a gente fala de agenda do CEO, é um tema sempre complexo, né? E você tem certeza que você está fazendo a coisa certa, na hora certa, todo momento que você está ali nas suas atividades diárias, como é que você lida com isso para saber se você não está perdendo tempo em coisas que não deveria? Pergunta emblemática aí, né? Tanto que você falou, tem certeza que está fazendo a coisa certa, certeza eu não tenho, né? Posso dizer que muitas vezes já tive indo embora assim para casa e refletindo assim, caraca, será que eu tô colocando o tempo onde deveria, no que a empresa realmente precisa? Porque uma coisa é certa, né? A demanda do CEO, ela muda no tempo. E muitas vezes, até a gente se encontrar, leva um tempo. Até a gente entender o que a empresa se tornou e que tipo de CEO que ela precisa naquele ponto, leva um tempo e você se desencontra. E nesse desencontro traz um pouco de frustração e tudo mais. Mas se você se manter, né, na busca, né, tendo entrosado ali com o que está acontecendo na empresa, muito em breve essa resposta chega. Mas é uma coisa bem subjetiva, né? Ela não é objetiva, ou seja, não tem nenhum material escrito que diz assim, olha, quando a startup tiver 50 colaboradores, o que você vai estar fazendo é isso. Você pode ter alguns proxies, né, alguns exemplos, você pode conversar com gente que está no estágio que você está adentrando, mas nunca vai ser exatamente igual por conta de N variáveis, né, que é inerente de cada empresa, que eu acho que é um pouco do que a gente vai falar no episódio aqui. Acho que a agenda nunca é uma zona de conforto, né, para o CEO, né? É sempre uma coisa muito dinâmica, né? Uhum. É difícil cravar, é difícil você ter certeza, né, que você está fazendo tudo certo, né? Mas acho que tem uma espinha dorsal, né, que dá para a gente trabalhar, né? Quanto às atividades que você precisa executar como CEO, né? Uhum. Eu acho que a cada, né, se a gente for pensar no contexto aqui do que a gente está falando, né? Ou seja, você falou essa dinâmica do CEO, ou seja, a cada 6 meses, a cada 3 meses, talvez até mensalmente, vai mudando a dinâmica, as prioridades, né, do Sim. CEO, né? Como é que você vê isso, assim, na sua dinâmica, né? Essa mudança que existe. Tem uma coisa que é meio tricky, que muitos papéis, mesmo no C-Level, tá implícito no papel um pouco do que a pessoa faz, que por sua vez acaba desembocando no que é a agenda da pessoa, né? Se a gente for pensar agenda de um CFO, agenda de uma CTO, por exemplo, né? Já está meio que pré-determinado ali o que ela está fazendo. Agora, o CEO ele é mais transversal, né? Uhum. E muitas vezes você tem missões mais ad hoc, né? Você pode estar em captação, você pode estar buscando um break-even, você pode estar no momento que a empresa precisa aumentar a exposição de mercado, aí você está colocando mais energia em criar a imagem pública do mercado. Aí tem sempre dilemas também, né? Porque ao passo que você está colocando mais energia na imagem da empresa fora, você começa a viver um dilema que parece que os pratinhos começam a cair dentro de casa, né? Sim. Então, nunca é uma agenda exata. Eu acho que tem que até ter um pouco de estômago para entender que junto com as escolhas vem as renúncias, e muitas vezes você está colocando energia em fundraising, por exemplo, e alguns pratinhos de gestão vão cair, ou você vai ter que tolerar que você delegou algumas coisas e outras pessoas que não você que vão estar fazendo no seu lugar. Sim, é. E eu acho que tem a questão, né, Ricardo, que o CEO muitas vezes ele acha que é um pato, né? Ele não nada tão bem, ele ele faz tudo em todas as áreas, né? Ele não nada tão bem, não anda tão bem e não voa tão bem, né? Então ele tem que ser meio genérico, né? E permear tudo, né? Mas existe uma agenda do CEO clara. Né? Ou seja, a agenda do CEO não é só ficar pingando em todas as áreas, né? A agenda do CEO, ele tem atividades que são praticamente de exclusividade dele, né? E ele precisa liderar aquilo e trazer as pessoas para contribuírem com ele, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente vai, durante o episódio, tentar trabalhar, né? E eu acho que tem duas coisas, né? A gente tem duas variáveis importantes aqui que a gente está falando, né? São dois critérios que a gente pode analisar, né? São que variáveis que são importantes para estarem sendo gerenciadas
gerenciadas, né, durante a execução, né, ali do trabalho do CEO, né, e como que ele distribui isso no tempo. Porque não é uma coisa fixa, né? Eu, quando falo com alguns amigos ou founders que me procuram, eu sempre tento falar para eles que não dá para você cravar aquele horáriozinho toda semana ser igual. Cara, é muito dinâmico o negócio, né? Você tem que estar, de alguma forma, com uma agenda que possibilite você ter flexibilidade para atender tudo aquilo que você está trazendo, né? Muito bom. Já caindo para dentro aí do episódio, está nos acompanhando até aqui, já deu para sentir um pouco do que a gente quer abordar, né? O fato de agenda de um founder, de um CEO, ser uma agenda mais transversal, mais genérica, não dá licença poética para estar fazendo qualquer coisa a qualquer hora. Tem que tomar cuidado, tem que tentar aterrissar, e acredito, né, que o CEO ele tem que estar sempre sabendo permear entre o caos e o controle, né? Se a coisa está controlada demais, está muito na rotina, tem alguma coisa errada. Agora também, uma empresa que o caos impera, dificilmente ela vai ter... ela vai conseguir capturar as oportunidades que estão ali disponíveis. Se você acompanha Startups and Downs, já deve ter percebido uma grande novidade aí, né? A gente está pela primeira vez aí aparecendo em vídeos, estamos dando um passo aí, aumentando o nosso compromisso com o programa, aumentando o compromisso com a nossa audiência. Estamos caindo para dentro aí desse formato de vídeo, vai ser algo novo para a gente desbravar. Com isso a gente deve inaugurar também o nosso canal de YouTube, então mais uma razão aí para você seguir a gente. Então segue a gente no YouTube, a gente está preparando também um Instagram, possivelmente até esse episódio ir ao ar a gente coloca o arroba aqui, para os próximos a gente já começa a mencionar esse arroba, mas também não deixa, né, se você acompanha a gente pelo Spotify, como foi até aqui nos 99 episódios anteriores, primeiro, obrigado por nos acompanhar, certifica que está seguindo, o Spotify vai continuar sendo um meio importante para a gente, então dá 5 estrelinhas, e seja o meio de preferência seu, se é YouTube, se é Spotify, compartilhe com outras pessoas, você conhece outros founders, outras CEOs que podem se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio com eles para ajudar a gente a fortalecer o programa aí. E aí, César, você falou de a gente falar das dimensões que vão ali imperar, né, em torno da agenda do CEO. Você falou um pouco de variáveis e tem rituais, outras coisas. Vamos começar explorando as variáveis, assim, o que você vê de variáveis que vão influenciar na agenda do CEO ao longo do tempo? Eu acho que a questão principal aqui, né, Ricardo, é ter clareza de qual é o seu papel e o papel dos outros que ali estão mais conectados, né, com o CEO, né? Vamos pensar que é o C-Level, né? Então, numa empresa um pouquinho maior, né, você já tem lá o C-Level, né? Tem muita startup que está começando que já se posiciona assim, né? Tem o Chief Revenue, o Chief Sales Officer, o CFO. Né? Startup não tem R$1 de receita não e já tem tem 5 C-Level já lá tem dentro. Um monte de C-Level que não ganha nada, mas já tem um monte de C-Level. E aí é interessante quando você vê essa estrutura, que é natural que o CEO ele venha de uma formação. Por exemplo, eu sou engenheiro de computação, então naturalmente a parte de tecnologia era uma parte que eu nadava de braçada, né? Então eu tendo a ir mais para aquele meu conforto, né? Mas se você consegue definir quem são todos os papéis que estão embaixo de você e o que cada um deles vai fazer, e dar um passo a mais de como que eu, como CEO, vou interagir com este papel. Né? Eu sou um validador, em que momentos que eu ajudo, né, eu desempeço, né, problemas que tem durante o trabalho dele. Então, se você não definir isso com clareza, você está sujeito a esquecer alguma coisa ou você atravessar. Né? Tem um problema de delegação, talvez. Né? É como eu brinquei, né? Tem que tomar cuidado para que o título de CEO não te dê licença poética para você sombrear os outros C-Levels, as outras áreas, e você usar, né, do benefício de o último call ser seu, você acaba tomando todas as decisões e passar por cima de todo mundo. Você tocou num ponto importante, que é determinar como que é a relação entre o C-Level, mas para isso a gente presume que existe um C-Level que cubra todas as áreas. Nem sempre é a realidade de uma startup, né? Por exemplo, eu já tive momentos que eu tinha CTO compondo o C-Level da Humper e momentos que eu não tinha o CTO e que a pessoa de produto tomando mais à frente dos assuntos era eu.
uma constante, por exemplo, na história da Hamper é ter o CFO. Desde que a gente atingiu um certo grau de maturidade, a gente tem a figura do CFO, que é o Edu. E aí é muito diferente quando você tem, porque finança é um assunto que eu não vou dizer que assim, que eu não me preocupo, que eu não olho, mas não é uma coisa que toma o meu tempo, a relação com contabilidade, com outras entidades de fora da Hamper, mas toda a gestão de fluxo de caixa e tudo mais. Eu tenho uma batida de acompanhamento com ele, onde ele me atualiza e as triggers, né, de quando que ele precisa me envolver um pouco mais. Mas no tocar do dia a dia é uma coisa que eu não preciso me preocupar, porque eu sei que eu tenho ele ali. Então eu acho que ter ou não as posições vai determinar muito quanto que você entra no assunto. Porque nesse exemplo que eu dei, se eu não tivesse o Edu, provavelmente o assunto finanças me tomaria muito mais tempo do que Sim, e você pega, esse exemplo é bom do CFO, porque geralmente a gente tem problemas de, assim, a gente desconhece um assunto. Né? Uhum. Tem founders que vão querer se aprofundar para entender de uma forma bem minuciosa um determinado assunto. Né? Então, eu não conheço, por exemplo, como que é o DRE da empresa. E ele não vai se satisfazer a ler um DRE, ele quer entender nas minúcias como é que faz, como é que classifica. E se você gastar muito tempo, isso volta para a pergunta lá no início que a gente fez, né? Se você gastar muito tempo em coisas que não são sua atividade, você está tirando tempo da sua agenda de coisas importantes para fazer coisas que, de alguma forma, está delegada para alguém. Né? Então, tomar muito cuidado. Não quer dizer que você também deve delargar, ou seja, pronto, esse negócio de DRE, se alguém te perguntar, um investidor te perguntar, você nem sabe o que quer. Né? Aí você vai passar vergonha. Sim. Então, o CEO, ele precisa, de alguma forma, ele precisa ter um conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo, né? Mas saber quais são essas interfaces. Se ele se aprofundar demais, ele pode estar atravessando a linha, né, delegada para uma outra área, né, e perdendo o tempo que ele poderia estar fazendo outras atividades. Então, tem que ter Por isso que eu falei da questão da organização, sabe, Ricardo? Se as coisas não são propositais, se as coisas não são planejadas, e a gente tenta fazer como se fosse um senso comum, né? Não precisa escrever. Não. Eu acho que uma dica é escreve, né? Coloca quais são as suas responsabilidades, a do outro, e como que vocês vão interagir. Isso já é um bom início para você ter esse handshake legal com o seu C-Level. Né? Perfeito. Você bate muito nessa tecla e eu apoio nisso, que existe muita subjetividade nos papéis, em especial no CEO, né? E se você não determina, então ele é que nem o ar da sala, né? Ocupa todos os espaços. E tem que tentar tirar um pouco dessa subjetividade, transformando em coisas mais objetivas. Então, tentar documentar papéis, né? Quem faz o quê, como que a relação se dá entre um e outro, ou seja, quem sugere e quem aprova, né? Criar talvez um workflow, um modelo de delegação, como que isso é acompanhado. Isso vai acabar entrando até nos rituais, que é uma próxima que a gente deve falar. Eu acho que uma coisa também que é uma variável a ser considerada, você falou, por exemplo, do teu background de engenharia, logo a tua zona de conforto tende a estar um pouco mais próximo do assunto produto e tecnologia. Sim. O meu já é um background mais de marketing, então as áreas que me atraem mais é marketing, vendas, customer success, né? Então se eu não tomar cuidado, se eu não criar tempo propositivo na minha agenda, eu acabo ficando só ali, né, permeando entre as minhas áreas de conforto. E eu acho que tem uma questão também de perfil comportamental, né? Você tem, ser generalista aqui, talvez um CEO que tem um perfil um pouco mais introspectivo, talvez ele ou ela, né, não é a pessoa certa a ser o rosto da empresa perante o mercado e tudo mais. Isso não necessariamente torna essa pessoa uma má CEO, pelo contrário, ela pode ser ótima de tocar o dia a dia da operação, às vezes está mais próxima do assunto produto, por exemplo, mas você tem, por outro lado, às vezes uma pessoa que tem mais esse perfil mais expansionista, né, que gosta de estar um pouco mais nos holofotes, às vezes é uma ótima pessoa para ser promotora da empresa. Possivelmente ela goste menos de olhar para a operação, e aí precisa ver como compor, mas eu acho que isso acaba determinando também um pouco dessa agenda, e não necessariamente um é certo ou errado, né? Mas você também pegar a pessoa com o pacote de valências que ela tem e aplicar ela onde ela vai brilhar mais, né? E isso é que é legal, e eu volto para a questão de quando você escreve, né? Imagina que você escreve quais são as responsabilidades que precisam existir na empresa.
né? E aí você vai definir os papéis, que são, por exemplo, seus C-levels ou outras áreas. E aí você tem as pessoas. E aí você vai identificar nas pessoas quais são as competências que elas têm para elas, energizarem essas responsabilidades, né? E esses papéis. E aí vai ficar mais claro para você o que um consegue fazer, o que outro não consegue fazer, como que a gente vai se relacionar nisso, né? E aí essas questões de todo mundo é pênsil, né? Todo mundo, né? Então a minha área técnica, a sua área de marketing, todo mundo vai ter uma área na qual ele domina, mas é uma zona de conforto para ele, né? Mas em algum momento, se você está desempenhando o papel do CEO, né, você não precisa, talvez, de todas aquelas competências que são naturais suas. Você vai precisar desenvolver outras. E você, muitas vezes, tem que até segurar um pouco das suas competências, porque senão você acaba podendo atravessar os outros, né? Então, como é que você define isso, né? Escrevendo, colocando... Então, por isso que essas variáveis são tão importantes que a gente está falando, né? Para que elas sejam levadas em conta na hora que você está estruturando, né, como que sua agenda vai ser organizada. E ela passa por você organizar a estrutura na qual você está colocado. Né? Definir claramente os seus papéis, né, e as suas responsabilidades, né, que você está ali na empresa. Né? Acho que isso é muito importante. Senão você já começa errado a descrição da sua agenda. Né? Se você não tem essas variáveis bem definidas. Né? Perfeito. E acho que uma variável importante também, principalmente quando a gente está falando de startup, pode dividir as startups basicamente em dois caminhos, né? Você pode ser uma startup que levantou rodada ou busca levantar rodada, ou uma startup que escolheu o caminho bootstrapped ali, vai fazer com as próprias pernas. Acredito que isso determina diretamente a configuração da agenda do CEO, né? Porque se você vai captar, não tem jeito. Você vai ter que colocar tempo e empenho conversando com potenciais investidores, vai ter que montar a rodada. Isso a gente fala amplamente em outros episódios. É time consuming, não só tempo, energia do CEO e tudo mais. E uma vez que você já tem investidores, você ainda tem toda a responsabilidade de relacionamento e de reporting com aqueles investidores, né? Então é bem diferente. Você vai ter já reuniões de acompanhamento e, ao mesmo tempo, é possível que você continue buscando novas rodadas. Então, certamente, se você foi pelo caminho do VC, fundraising é um assunto que é um belo de um bloco na sua agenda. Não significa que quem foi pelo caminho bootstrapped, né, é tudo mil maravilhas, né? Você vai ter outras responsabilidades. Talvez o nível de atenção para operação, para gestão, para controle do fluxo de caixa, você vai ter que ter um financeiro talvez mais minucioso, e isso acaba também determinando bastante a agenda do CEO, né? Sim, né? E além disso que você falou, né? Ou seja, essa proposição do... Né, se você está buscando um VC, cara, você, né, prepara a sua agenda que você vai gastar muitas horas ali nesse trabalho, né? Não só nas reuniões que você vai ter, inúmeros calls, mas a preparação de material e tudo mais, né? Bootstrap tem menos esse trabalho, né? Mas você tem outras questões, né? Se você trabalha, por exemplo, com parcerias, né? Se você é de repente, a imagem da empresa perante o mercado, então você tem que participar muito de eventos, a comunicação da empresa, você tem que gravar vídeos, você tem que gravar peças publicitárias, né? Ou seja, então, a depender da estratégia da empresa, né, você vai ter uma demanda na sua agenda enorme. Então, essas variáveis elas precisam estar muito bem definidas, porque você pode até falar quem é o responsável por isso. Se o responsável sou eu, CEO, eu vou precisar colocar isso numa caixinha dentro da minha agenda. Eu vou precisar gastar tempo com isso, em organizar e executar parte dessa atividade, se essa atividade for efetivamente do CEO. Né? Então, essas variáveis elas precisam estar bem colocadas. Acho que esse que você falou do VC, ele é extremamente importante. Perfeito. Eu vivi um pouco dos dois mundos, né? Eu tive uma empresa bootstrap, uma agência, não era bem uma startup. Eu posso dizer assim, a minha alocação de tempo estava muito mais ligada aos clientes, porque era a minha principal fonte financiadora, um pouco diferente da Humper. Não que os clientes não sejam a principal fonte financiadora da Humper, muito pelo contrário, também é. Mas como a Humper ela já foi estruturada por uma empresa para presumir escala, para seja uma empresa que suporta receber um investimento externo e traz uma boa resposta a isso, eu já tive uma preocupação maior em construir uma empresa que essas questões de operação, de atendimento de cliente poderiam fluir sem mim, porque eu não posso deixar um cliente desatendido porque eu estou em campanha de fundraising, por exemplo. Né? Sim. Então... Eu tenho uma história legal que
Eu dava muita risada no conselho e eu programava muito. Então, quando eu virei CEO, eu tinha vindo da tecnologia, de operações e, né, você tira o índio da floresta, mas você não tira a floresta do índio, né? Então, eu continuava programando. E aí, nas reuniões de conselho, os acionistas criaram um quadrinho. Era um quadrinho, tipo aquelas placas de acidente de trabalho, né? Então a plaquinha era: o César está há tantos dias sem programar. Eu tinha que ter esse negócio, porque senão eu não me educava, que eu precisava entender que aquela variável não era mais eu tratando. Sim. Né? Agora o meu papel era outro como CEO. Mas tinham coisas, né? Eu até falava, eu tinha dupla jornada. Porque eu trabalhava como CEO das 8 às 18 e depois das 18 eu ficava lá um tempão até a meia-noite programando. Né? E aí começou a prejudicar o meu trabalho, né? A gente até tratou em episódios, é um dos motivos até de burnout. Sim. Né? Então assim, a agenda ela é tão importante porque ela está também vinculada à própria saúde e à entrega que o CEO pode dar. Total. Então tem que tomar muito cuidado, né? Você definir bem essas variáveis, né? E saber quais aquelas variáveis que você vai precisar diminuir a carga ou até abandonar. Né? Então, no meu caso, foi dolorido. Eu demorei uns 2 anos para parar de programar. Imagino. Tem que tomar cuidado com os cacuetes que a gente tem, né? E muitas vezes a gente ainda é a pessoa mais sênior da nossa equipe em alguns assuntos. Né? A gente vive isso. Às vezes na Humper eu preciso me controlar, se bobear, se a gente não tá performando tão bem, sei lá, na geração de leads. Quando eu vejo, eu tô lá, nos painéis de mídia paga, lá mexendo nas coisas, porque eu fiz isso quase 10 anos da minha vida, né? Então, mas tem equipe, tem agência para passar. Sim. Mas eu acho que uma coisa interessante também, né? Você contou uma história, eu vou trazer brevemente a minha leitura, porque não tem certo e errado, né? Por exemplo, hoje eu me considero CEO da Humper de fato. Mas lá em 2017, quando a Humper começou, eu já colocava esse título de CEO no LinkedIn, porque o mercado precisava reconhecer, a gente conversava com clientes, com investidores, precisava saber quem que era a pessoa a direcionar quando eu queria falar com o CEO, mas eu acho que ali nos primeiros anos, principalmente no primeiro, eu estava muito mais para um vendedor do que para um CEO. Talvez depois que a empresa graduou um pouco e já tinha ali umas 10, 20 pessoas, eu estava mais para um head de vendas, talvez, tentando replicar o meu modelo de venda em outras pessoas. A gente cresceu mais um pouco. Eu virei, com certeza, antes de virar um CEO, eu virei um CRO, né? Um Chief Revenue Officer, e aí 80%, 90% do meu tempo era bater o bumbo de marketing, vendas e CS, até a empresa ganhar uma certa musculatura, que eu considero ali, talvez no estágio seed de 2020 para 2021, que daí foi estabelecido um conselho, a gente já começou a falar de outras matérias, como por exemplo o M&A, coisa que a gente foi e realizou, então poxa, trouxe novos produtos, novos sócios. Eventualmente a empresa já tinha um C-level mais estruturado e ali naquele momento eu comecei a me reconhecer. Então eu acho que na verdade eu fui CEO desde o começo, mas talvez a dosagem de tempo eu era 10% CEO no começo e 90% vendedor. Talvez hoje eu já consiga ser 80% do meu tempo CEO e o resto eu ainda faço uns bicos pela empresa quando alguém precisa de algum help em alguma área. Uma coisa interessante, que é uma brincadeira que eu faço muito, eu digo que a cadeira do CEO, geralmente quando a gente vai sentar nela, ela é muito grande. A gente é muito pequenininho para a cadeira, né? E a gente vai crescendo na cadeira. Então, ninguém está preparado para assumir o negócio assim, 100%. Não, você vai assumindo porque a empresa, o contexto, são desafios, você mesmo tem que se preparar, né? Ainda mais numa startup que você, de repente, nunca teve essa experiência, você está descobrindo tudo, né? Então, isso que você está falando é extremamente real, ou seja, a gente não sabe quanto a gente é efetivamente, né? E talvez nem tenha essa medida, né? Seja um negócio difícil de medir, né? O quanto efetivamente. Mas você precisa ir descobrindo como que você entrega mais para a empresa, né? E aí vou puxar o outro assunto, né? A gente falou dos rituais, mas das variáveis, né? Acho que é legal a gente falar da distribuição do tempo, que acho que é o segundo aspecto aqui importante, né? Ou seja, se você não consegue, dada todas essas atividades mapeadas, todas essas variáveis que você tem que de alguma forma cumprir, você definiu quais são os papéis, as responsabilidades que existem. Se você não conseguir encaixar isso no tempo, né, e não distribuir isso corretamente, você vai ter, assim, problemas porque você não vai conseguir cumprir tudo aquilo. Ou se não der para encaixar, você tem que voltar e falar, essas coisas não são para mim, ou essas coisas eu preciso delegar para alguém, ou existem coisas que você vai deixar de fazer.
né? Quando a gente começa uma empresa, geralmente na startup early stage, é muito comum isso, né, Ricardo? De que eu quero fazer um monte de coisa, eu tenho um sonho gigante, mas eu tenho que fazer escolhas. Sim. Então, tem coisas que eu sei que são importantes para fazer, mas elas não são ali urgentes para aquele momento da empresa. Né? Uhum. Se fosse tentar separar assim, os objetivos de um CEO em macrotópicos, né? Eu apontaria estratégia, que vai tudo mais relacionado a mercado, parcerias, M&A. Você tem uma segunda dimensão que é cash, né? A gente poderia colocar fundraising, se a empresa está buscando um break-even, qualquer estratégia financeira que a empresa está adotando. Você tem gestão, planejamento, acompanhamento, formação de lideranças, que é uma coisa que consome muito tempo. E você tem operação, é a meta do mês, é as coisas de curto prazo, a entrega de roadmap que está combinado e tudo mais. Então são 4 dimensões que a gente está sempre permeando entre elas e que não dá para dividir igualmente 1/4 de tempo para cada uma delas, né? Uhum. Para que a gente não seja puxado somente para aquelas coisas que são a nossa zona de predisposição, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu poderia estar um pouco mais próximo do assunto ali, estratégia, e negligenciar caixa, gestão e outras coisas, porque é o meu assunto preferido. Mas eu percebo que no tempo, a própria empresa, ela te puxa mais para uma dessas dimensões. Uhum. E um pouco do que vai ajudar a tirar o sentimento do CEO de, pô, será que eu estou fazendo a coisa certa na hora certa? É a busca constante de entender, assim, nesse momento, aonde o meu tempo ele é melhor empregado. Tem exemplos, claro, que tornam muito fáceis. É claro que, por exemplo, se a empresa está em campanha de fundraising, o assunto caixa é o assunto que vai reinar mais na agenda, então ele vai ter que delegar mais ali gestão, operação, acompanhar um pouco mais a distância. Mas não é só o fundraising, porque eu me lembro também nas vezes que a gente estava buscando break-even, talvez me consumia até mais do que captar. Sim. Porque o break-even não é uma coisa exata, não é uma coisa que você, né, até lendo, fazendo um parênteses muito rápido, a gente lê no noticiário, né, startups buscando break-even, coisa, já faz 2, 3 anos que tá essa história, parece que é uma coisa, que é uma chave lá que muda, né? E, na verdade, para mim, parece mais você trocar o motor de um carro. O carro ele vai Sim. operar, funcionar de um jeito completamente diferente. Não é... O break-even ele não é atingido a hora que... Tecnicamente, a hora que a linha da receita e da despesa se encontra, está em break-even. Mas o modus operandi da empresa é completamente diferente, né? Então, saber permear dentre essas dimensões e entender que isso muda no tempo e que eu acho que entre uma transição e outra você vai se perder um pouco, mas você tem que estar na busca constante para reencontrar, é um dos principais papéis aí do CEO. O que você falou 2 aspectos importantes aqui, né? Você tem que ter ciência que em determinados momentos você vai ter que gastar mais tempo em determinadas atividades. Ponto. Né? Isso não quer dizer que quando você tiver essas prioridades, você vai abdicar daquelas outras coisas definidas. Uhum. Né? Eu acho que isso é importante. O que eu vejo muito é que é meio futebol de menino que a gente brinca, né? Para onde a bola tá indo é que a atenção do CEO vai, né? Ele não pode ser só assim. Sim. Né? Ele tem que dar atenção para coisas importantes, tem que direcionar para quem de direito, né? Mas ele tem que olhar todo o contexto. E acho que uma pergunta das atividades do CEO, acho que uma que é muito legal, eu fazia muito isso. Quando chegava alguma demanda, Ricardo, eu sempre perguntava se esse negócio entrou meio atravessado ou eu vou ter que intervir. O que eu preciso fazer para que a próxima vez que acontecer um evento semelhante, eu não tenha que intervir novamente? Né? Porque daí talvez seja uma outra missão que o CEO tem, que é a questão desse design organizacional. Entender se em que momento que o meu design organizacional não permitiu que aquela atividade ela corresse um fluxo normal. E eu tive que intervir ou não foi da melhor forma possível, né? Então, acho que isso é uma outra atividade que é super importante. Ou seja, na distribuição do tempo, você sempre tem que se questionar, voltando lá para a pergunta do início, né? Se eu estou fazendo certo, né, do jeito certo, né, no tempo certo. Né? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. E eu acho que isso que você citou cria um hábito péssimo na organização, que é todo o time, inclusive da gestão, entender assim, tá tranquilo, tem sempre um N2 ali do CEO que ele desce e resolve, então tá tudo certo. A galera já conta com barata voa, porque tem sempre o CEO super-herói lá que desce para resolver. Talvez
uma vez ou outra massageia o ego do CEO, fala, salvei o dia de todo mundo, mas se isso for uma constante, você não tem uma empresa, né? Você está o tempo todo apagando incêndio. Isso nos leva para o próximo tópico, que eu acredito que o que ajuda a endereçar, né? Você citou palavras importantes, né? Design organizacional, dentre outras coisas que vão estruturar realmente a gestão, a operação da coisa. A gente já falou bastante disso nos outros episódios, não cabe tanto aprofundar aqui, mas eu acho que uma coisa que é determinante no tempo do CEO e que responde a essas chamadas são os rituais que ele vai participar. Eu me lembro de vários momentos, várias missões que direcionaram a minha agenda como CEO na Hamper. Mas uma constante é eu nunca me distanciar muito da gestão da empresa, ou seja, das outras lideranças, e nem da operação. Portanto, eu posso entender assim, poxa, eu estou em fundraising, eu estou em viagem fazendo roadshow com a empresa, com eventos e tal, mas eu não posso perder o olhar, como que eu garanto isso, né? Então, acho que entram rituais, que a gente vai falar menos deles aqui, a gente sempre cita, né, nos nossos episódios, mas você tem uma cadência ali de one-on-ones com os seus liderados, reunião de gestão, reunião de diretoria, né? Eu separo essas duas, que reunião de gestão normalmente tem um formato mais de status report, onde todo mundo, né, abre o que está acontecendo na sua área. A de diretoria tende a ser um pouco mais deliberativa. Você tem momento com o conselho da empresa, você tem uma coisa que para mim é bastante importante, um papo do CEO ou da CEO com o time. Então, procurar criar momentos propositivos para isso. Reuniões externas, né? Mas eu acho que esse arcabouço assim, de rituais é uma coisa que tem que, na medida do possível, preservar na agenda do CEO, até para que você tenha paz, né? Eu acho que é um hábito saudável do CEO não se sentir tão bem quando você perde muitos, né, os pulsos, o pulso vital da empresa, você não sabe mais quanto que está a meta de vendas, você não sabe que decisões que estão sendo tomadas lá dentro, por mais que você tenha a licença poética de, eu estou em roadshow, eu estou em campanha de fundraising, você não pode perder de vista os sinais vitais, né? E o que eu acho que ajuda a manter isso é uma agenda bem estruturada com os rituais, que é como se fosse aquilo que você tem que fazer todo dia, né? Todo dia você tem que almoçar, você tem que dormir, você tem que ir ao banheiro, o CEO tem que percorrer essa agenda de rituais, depois ele aloca o resto do tempo dele em outras coisas mais direcionadas. Sim, isso que você falou, vou contar um pouco do meu caso, né? Como que eu fazia, né? Quando eu desempenhei papel de CEO. Eu tinha o meu ritual de reuniões ali com a diretoria, era uma vez por semana, né? Não repetia os assuntos semana a semana, então vamos supor que eu tenho 4 semanas no mês, então, né, eu vou para semana 1 é um assunto, para semana 2 é outro assunto, não repetia, porque senão também ficava um pouco maçante, né? Mas isso já era pré-acordado, já era planejado, então as pessoas sabiam o que a gente ia fazer naqueles rituais. Então tinha um ritual que a gente olhava mais indicador, tinha um ritual que a gente vai olhar mais planejamento, então você tenta fazer para não virar uma conversa só, né? Tentar sair da reunião com a clareza de quais são as atividades que vão ser executadas, né? Então, para a gente poder aproveitar bem o tempo, a gente tem que usar esses rituais fixos para eles serem quase que uma plataforma para você marcar outros compromissos e você aproveitar o outro espaço da sua agenda. Eu também limitava, ou seja, eu limitava no máximo em 20% esses rituais mais fixos da minha agenda, porque eu queria ter os outros 80% muito mais livres para eu poder aprofundar em determinados assuntos que surgiram daquela reunião. Eu tinha que fazer algumas atividades que eram inerentes ao meu trabalho, então uma comunicação com o mercado, visitar clientes, falar com parceiros, que eram coisas que estavam inerentes à minha atividade, e eu também tinha que ter tempo, né, para atender demandas das pessoas, né, porque as pessoas acabavam tendo algum problema e eu sempre me posicionava como alguém para desimpedir. Eu falava, cara, o meu trabalho aqui é fazer com que você trabalhe bem. Então, se alguma coisa está te atrapalhando, me puxa para eu te ajudar a tirar aquilo da frente e você continuar o seu caminho o mais rápido possível, né? Então, ou seja, essa distribuição, o CEO tem que tentar encarar, faz parte dessa agenda, o que eu estou querendo dizer é que faz parte você ter espaços livres. Claro.
Você tem que ter espaços livres, né? Eu vejo muita gente que tem aquela agenda que ele tá toda bloqueada. Você tem E se uma sente agenda até bloqueada. mal, né? Se a agenda não tá lotada, se sente Se sente perdido. mal. Então, hoje, como que eu pratico, né? Hoje eu não sou CEO, mas eu acabo tendo uma agenda bem complexa. Mas a minha agenda é assim. Esta semana, né? Então, hoje nós estamos gravando uma segunda-feira, né? Então, a minha agenda da semana já está bloqueada. Então, difícil eu conseguir encaixar alguma coisa na minha agenda esta semana. Mas na semana que vem eu já consigo. Né? Então, eu tinha um pouco dessa premissa como CEO de os compromissos que eu tinha agendado estavam ok. Durante a semana eu tinha um espaço que estava muito mais livre, ou para um cliente me chamar, ou para alguém internamente. Mas eu tinha um espaço ali na agenda, eu deixava. É diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu necessariamente eu não deixo muitos espaços livres na minha agenda. Mas como CEO, eu acho que isso é vital. Sim. Sabe que para esses imprevistos que você falou, tem uma boa prática chamada Office Hours. Não me lembro qual que é a origem técnica disso, mas é uma coisa que tem me ajudado bastante na Hamper, que é, eu tenho, poxa, acho que tem vários aprendizados aqui. Uma mudança que eu fiz na minha agenda desse ano que me ajudou muito foi concentrar mais os compromissos de gestão mais próximos uns dos outros. Eu já ouvi CEOs dando entrevista que falam assim, eu faço one-on-one tudo de segunda-feira. Eu não consigo. É um dia que eu vou sair completamente esgotado. Imagina no terceiro, quarto one-on-one, eu já não estou mais entregando valor. Então eu prefiro distribuir ao longo da semana, mas ter um horário fixo para isso. Eu combinei com a gestão da Hamper, que é assim, de manhã eu estou por vocês. De manhã eu estou na reunião de marketing, na de vendas, na de CS, depende do dia, e os one-on-ones. Deu o horário do almoço, aí eu tenho a minha agenda, mas eu comigo mesmo, que não significa que eu estou fazendo o que eu quiser. Ali eu vou encaixar um parceiro que está querendo falar comigo, um investidor que está querendo acompanhar uma coisa mais de perto, eu vou montando, mas não é uma agenda mais tão interna. E aí o Office Hour, ele acaba encaixando para coisas do tipo, eu faço um one-on-one com a head de marketing, sei lá, uma vez a cada 15 dias, só que ela não pode só encontrar comigo a cada 15 dias, porque se estourar um cano no meio do caminho, como que ela me encontra? Ao mesmo tempo, eu preciso preservar a minha agenda, porque canos estouram a todo momento. Então, eu criei aquele conceito de Office Hour. Eu criei, inclusive, uma agenda compartilhada para a galera ver. A galera vai lá e marca. Normalmente, horário próximo do horário de almoço. A galera pode marcar um papo de 15 minutos comigo, que é para apagar um incêndio rápido. Então, eu acho que é uma coisa legal que mesmo os imprevistos, você torna eles previsíveis na sua agenda. Ou seja, já tem um budget de 1 hora por dia para lidar com os imprevistos que vão surgir. E foi legal esse exemplo que você falou do estourar o cano. Ele me trouxe à memória uma coisa que eu praticava muito na empresa. Era até um pouco agressivo, tá? Confesso que era até agressivo, porque quando as pessoas chegavam para mim com um problema da área delas, eu tinha uma mania de fazer uma pergunta. Falar, cara, eu preciso resolver isso? Né? Porque eu falei, porque se eu preciso resolver, tinha até uns que eu ficava meio com raiva, que eu falava, cara, talvez eu vou pensar em pegar o seu salário para mim, porque Sim, se eu tô fazendo o seu trabalho, sim, né? Porque existe uma mania, eu tinha, mas era um pouco culpa minha, tá? Como CEO, porque eu sempre fui o cara do detalhe, e eu meio atravessava as pessoas. E ao atravessar as pessoas, um diagnóstico que mostrava isso, né, um sintoma, era o quanto as pessoas vinham falar comigo para meio que pedir bênção para as coisas que elas tinham que fazer. E elas não precisavam falar comigo. E isso demandava tempo e roubava tempo da minha agenda. Então eu tive que começar a mudar. Primeiro, de eu parar de atravessar as pessoas e depois ajudá-las a entender, falar, cara, você não precisa vir me perguntar isso. Essa é a sua responsabilidade. Sim. Esse é o seu papel. Tome a decisão e seja responsável por ela. Né? Então é isso que você falou do estourar o cano, né? Porque estourar cano estoura todo dia. Todo dia. Todo dia. Se todo cano que estourar, eles forem falar com você como CEO, você tá danado, né? Você acabou com a sua agenda. Sim, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu acho que assim, existe um super trunfo que a pessoa atende, assim, no limite, fala, não, isso eu já conversei com o Rick. Então, assim, com papos que vem... É um zap, é um super trunfo. Né? Já conversei com o Rick. Então, muitas vezes vem coisas no Slack ou às vezes coisas que eu falo, por que você está provando isso comigo? A gente não tratou isso em um grupo de trabalho? Isso deveria voltar para o grupo onde isso foi direcionado. Porque senão, no limite, a gente está chamando a responsabilidade totalmente para nós dois aqui. E tem sempre as costas quentes de falar, poxa, mas eu defini... As pessoas, elas têm dificuldade de ser accountable do começo ao fim, né? E aí, ter tido a bênção do CEO em algum momento, fala, se erramos, erramos junto. Eu errei com o Rick, eu errei com o César, então
Tá E tudo esse equilíbrio é certo. difícil, né? No começo, o founder é o Zap mesmo, Sim. né? Então, porque ele tem que tomar as decisões muito rápidas e tal, mas à medida que você vai criando essa estrutura, e você vai se estruturando em si, virando não o herói, né? Não o founder herói que faz tudo, mas sim o CEO, e você está desempenhando um papel claro, que é o de CEO, nesse momento, né, Ricardo, você precisa ter o discernimento, né, de como falar com as pessoas, né? Eu acho que eu vejo, não sei como que você sente isso, nessa relação com a sua equipe, quando você foi se transformando, como é que eles foram percebendo a sua transformação durante o tempo, né? De ser o cara mais do marketing, o cara mais de vendas e virar o CEO, né? Não entender tanto, talvez, de CS. Como é que foi essa transformação do ponto de vista das pessoas olhando o Ricardo mudando? Como é que foi para você? Eu acho que tem uma evolução orgânica, que é na medida que eu fui me graduando, o meu comportamento ele vai mudando e o nível de atenção que eu dou para certos assuntos ele aumenta, né? Isso organicamente vai se acomodando, mas tem tempo intencional e tornar as coisas mais objetivas. Então eu explicitamente mudo a minha agenda de 3 em 3 meses. Não significa que eu mudo completamente, né? Eu fico testando que agenda que funciona mais. Mas toda virada de quarter eu organizo a minha agenda. A minha agenda acaba sendo um chassi de agenda para a agenda da gestão da Hamper como um todo. Então eu termino de organizar a minha agenda, comito com a galera e falo: a minha agenda está estruturada nesse quarter dessa forma, porque esses assuntos aqui são importantes. E aí a galera tende a acompanhar. Mas tornar isso explícito foi um exercício de maturação. Nem sempre foi assim, né? Isso que eu estou contando talvez é um exercício que eu faço tem 1 ou 2 anos. Mas eu acho que é uma coisa que muitas vezes a gente evolui dentro da gente, mas esquece de externalizar. E se você um determinado assunto deixou de ser prioridade para você, ou você não quer mais estar tão perto da execução de um certo assunto, só que você não lembrou de voltar e combinar com as outras pessoas, as outras pessoas ainda carecem da sua atenção. Sim. Então eu procuro ser sempre muito explícito com a minha liderança de quais assuntos que são importantes para mim naquele momento. Eu uso muito o termo primeira ordem. Gente, isso aqui é de primeira ordem. Desculpa, esse assunto não é de primeira ordem, eu não vou conseguir olhar para ele agora. Você tem autonomia para se virar com ele aí. Se der errado, tá tudo certo. Agora, as coisas de primeira ordem, que normalmente, se der errado, não é bom para a empresa, desses eu quero marcar um pouco mais próximo. Legal. E seus projetos internos? Vamos falar um pouquinho de projetos, porque o CEO também tem os seus próprios projetos. Né? Total. Ou seja, ele tem atividades que basicamente a gente fala aqui, né? Muita gente fala, CEO não tem que executar as coisas, né? Ele tem que delegar melhor as coisas, mas tem atividades que são de execução do próprio CEO. Né? Não, é difícil você delegar algumas atividades, ou pelo menos o kickoff daquilo, né? De uma ideia que você vai fazer, né? Vamos pensar assim, se a gente for falar de fundraising, né? Toda preparação de material, tudo. Isso, quando a gente fala do founder, né? O founder CEO, tá muito na cabeça dele, né? Sim. Do CEO vai comunicar, né? Ou seja, ele tem que fazer a estruturação disso. Não dá para delegar isso tão facilmente. Sim. Né? Ou ele envolve outras pessoas que vão contribuir com ele ou vão executar alguma coisa, mas ele que lidera, ele que é o responsável por essa atividade, né? Mas tem atividades que eu posso simplesmente, estou imaginando um produto novo, eu posso estruturar um pouco essa ideia, fiz um deep working time ali, né? Estruturei, mas vou delegar para alguém. Como é que foi para você? Como é que tem sido para você essa questão de balancear projetos que são seus, coisas e atividades que você tem que desempenhar com o CEO? Sabe que eu não gosto tanto dessa frase que diz que o CEO não deveria executar. Eu faria uma correção nela, né? Eu acho que o CEO ele é quem executa na frente. E aí, a partir do momento que você desbravou, aí não é mais a melhor aplicação do tempo do CEO continuar fazendo aquilo, né? Então, normalmente você vai, desbrava, o CEO tem que ter estômago para saber operar bem no caos. Ele vai lá no caos, aprende a resolver, playbooka, ou seja, transforma o caos minimamente em ordem e passa para uma outra pessoa que vai continuar fazendo. E aí os exemplos são vários. As primeiras demos da Hamper eu que fazia, os primeiros onboardings de cliente eu que fazia. Só que tem anos que não sou mais eu a fazer. É um pouco do que você falou, desenvolvimento de software era a sua cachaça. Sei lá, para mim, vendas era a minha cachaça.
Hoje, se eu faço, primeiro, eu já não sou mais a pessoa melhor habilitada para fazer. Segundo, eu tô tirando a oportunidade de uma pessoa que ganha para fazer aquilo de fazer. Então ali eu tenho certeza que eu não deveria estar fazendo. A gente está, por exemplo, fazendo uma nova versão do Culture Code da Hamper. E eu entendi que eu era a melhor pessoa naquele momento para escrever o primeiro draft. A gente tem uma área de gente de gestão, a Fê, que é a líder de pessoas super competente para fazer, mas ela precisa de insumos. Ela poderia presumir coisas que ela imagina que sairiam da minha cabeça, mas ninguém melhor do que eu. Então, eu estou citando um exemplo de Deep Working que determinou a minha semana passada. Eu separei uns 3 grandes blocos de tempo para falar, preciso atualizar missão, visão e valores da empresa e quero fazer isso com qualidade. Eu não quero fazer um negócio genérico aqui, copiando de outros sites ou jogar no ChatGPT para ele me dar a resposta. Eu quero fazer uma coisa profunda, eu quero conversar com gente a respeito disso. E aí entra o Deep Work, que eu acho que é uma sessão importante de a gente falar, que são blocos de tempo que o CEO coloca para uma execução de qualidade. Para citar alguns exemplos, eu acho que o deck, por exemplo, da empresa, que normalmente é uma coisa que sai da cabeça dos founders ali, e normalmente o CEO que capitaneia. Eu acho que os próprios valores da empresa que eu citei são alguns exemplos assim de projetos que estão na pasta do CEO, que ali dá para ticar assim, tentando ticar aquela pergunta que a gente falou, estou fazendo o que só eu poderia estar fazendo agora, né? Eu acho que esses exemplos... eu também não concordo com essa frase, né? Que eu puxei, que eu ouço muito, né? O CEO não precisa, né? Não pode ficar executando, né? Mas foi legal, eu até peguei uma pessoa que foi meu coach, né? E perguntei para ele era uma das pessoas que falava muito isso para mim, né? Pô, você não pode executar, né? E na verdade eu fui entender, na realidade é executar o que é delegável, o que os outros podem fazer, né? Mas existem coisas que o CEO tem que executar, então essa frase realmente ela é errada. Sim. E a minha vivência, né, acompanhando e ajudando startups, né, e nós já temos uma longa data aí que a gente tem trabalhado juntos, né? Mas a gente brinca da comidinha de cachorro, né? Ou seja, o founder tem que comer a sua própria comidinha de cachorro, né? O que eu digo é difícil um founder, quando ele não tem estabelecido uma área na empresa, uma atividade, muitas vezes ele fala assim, eu preciso contratar alguém com essa competência para ele desenhar esse negócio. A pessoa pode até vir com algum conhecimento, mas o básico da empresa para se mobilizar naquela direção ainda não foi feito. Então vamos pensar o seguinte, eu vou fazer as minhas primeiras campanhas de marketing, né? Se o founder não aprender minimamente aquilo, ele não vai saber nem contratar a pessoa certa, ele não vai saber orientar a empresa para tudo aquilo. Então, geralmente quando a gente fala de startup mais early stage, o founder CEO, que ele se mistura, né? O grupo de founders, eles têm que fazer, eles têm que executar, eles têm que estar ali, pelo menos para ele poder aprender o mínimo necessário para poder definir que papéis eu preciso trazer, que pessoas eu preciso trazer. Então, a execução, né, ela é inerente ao CEO. O problema é a profundidade e a delegação que você faz nisso, né? Então, é esse sempre a linha tênue, né, que o CEO tem que trilhar. E sempre perguntar o seguinte, isso daqui outra pessoa poderia estar fazendo? Acho que essa é a pergunta básica, né? Quando eu estou fazendo um material de um fundraising, muito provavelmente eu vou falar, não, eu não consigo delegar isso daqui, eu consigo ter contribuições, mas alguém vai ter que centralizar, e esse sou eu, né, como CEO. Mas tem outras atividades que eu efetivamente estou programando, eu estou fazendo uma campanha do Google, cara, não sou eu. Isso é facilmente ensinável e delegável, né? Então acho que essa é a grande preocupação da distribuição do tempo que a gente tem que ter, né? Existe o tempo para os seus projetos, você vai ter que executar. Existe o tempo que você tem que estar disponível para eventos que possam surgir ou necessidades que foram levantadas no outro espaço que são os seus rituais fixos. Né? Então, os rituais podem gerar demandas, você tem que ter espaço para atender essas demandas ou demandas de mercado, e você tem que ter o seu tempo preservado para projetos. Né? Eu acho que é esse o que é o grande resumo do que a gente está falando aqui da distribuição do tempo. Né? Perfeito. Vou tentar fazer um wrap-up aqui para a gente caminhar para os ups and downs e entregar assim, um resumão para nossa audiência, um pouco olhando para como que eu faço, não que seja uma verdade absoluta, mas o que tem me ajudado
até a controlar um pouco da ansiedade inerente ali do papel do CEO, né? Como que eu olho para minha semana e tento me certificar ao máximo de que eu vou ter o tempo para resolver todas as coisas que eu preciso para eu fechar meu notebook na sexta-feira e ir para casa realmente descansar no final de semana. Eu procuro sempre olhar pelos objetivos, diagnosticar o momento da empresa e entender pelo momento da empresa aonde o meu tempo vai ser melhor aplicado. Se é em operação, gestão, estratégia ou cash, que são as dimensões que a gente falou aqui. Tendo determinado isso, eu não vou all-in em um único assunto, né? Então eu tenho o meu arcabouço, eu dividiria a minha agenda em 3, como a gente bem falou aqui. Eu acho que tem uma coisa aqui, para mim, é inegociável, que são os rituais internos. Eu procuro não abrir mão. One-on-one, kickoff, reuniões de liderança, para eu estar sempre próximo dos assuntos e municiando as áreas com as respostas que elas precisam para o trabalho fluir. Tem que ter um tempo ali para imprevistos, que a gente comentou, que são coisas que você não escolhe. Você precisa pegar um call com um parceiro, ter um cliente mais inflamado, ter uma área que precisa de um deep dive seu. Você tem esse tempo preferencialmente previsto na sua agenda. E os blocos para o deep work. O que tem uma questão que é tricky aqui é que normalmente os assuntos de gestão, operação e os imprevistos te engolem na semana. E aonde normalmente você vai terminar uma semana com um sentimento ruim, foi aquela semana que você salvou o dia de todo mundo, só que você não executou aqueles acordos você consigo mesmo. Então uma dica que eu dou é, tão importante quanto o tempo que você reserva na sua agenda para os rituais, que você normalmente tem invite na agenda, já comitado com outra pessoa, procura ter invites você com você mesmo e cumpra aqueles invites. E uma coisa que ajuda muito é você ter blocos de deep work realmente de qualidade, que você vai conseguir empregar pelo menos 3 ou 4 horas. Aonde eu mais me atrapalhava é quando eu tinha os meus projetos do CEO, que eu ficava tentando encaixar eles entre um compromisso e outro. Ficava tentando ali encontrar meia hora entre uma reunião e outra. E aí o que acontece? Entre uma reunião e outra, você vai ao banheiro, você pega uma água, você lê uma notícia, lê um e-mail que caiu ali e pumba para dentro de outra reunião. E aí a semana acaba e você não fez o deep work. Então eu aconselho muito a aglutinar os compromissos por tópico. Como eu mencionei, eu procuro até a hora do almoço fazer tudo que é interno da Hamper, mais ligado à gestão e operação, e depois do almoço eu procuro ter uma agenda que eu direciono um pouco mais o assunto que eu estou trabalhando. E acho que com isso a gente pode caminhar para os nossos ups and downs. Vamos lá. Puxa um primeiro down aí pra gente. Acho que a primeira coisa que você tem que tomar cuidado são o excesso de playbooks que hoje existem e você meio que engravidar pelo ouvido, né? Você vai ouvir tanta coisa, né? E aí você vai querer pegar aquilo e executar de uma forma bem categórica. E até de outras culturas, né? A gente tem muito playbook, norte-americano, é uma outra cultura. Você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu acho que você tem que olhar o seu contexto. Uhum. Né? Você tende a querer se cobrar, né? Principalmente quem é mais metódico, né? Quer pegar um playbook desse e fazer o passo a passo e ter aquela agenda linda e maravilhosa, justamente pelos bons motivos, né? Para você ter uma qualidade e tudo mais, mas ele acaba te cobrando, ele acaba se transformando uma nova cobrança para você, porque você não vai conseguir cumprir aquele ritual todo descrito no playbook. Então, muito cuidado com esses playbooks, né? Contextualiza a sua realidade. Ouvindo você falar rapidamente, me vem à mente, assim, normalmente quem publica livro, empresa de capital aberto, milhares de colaboradores, explica como organiza. Aí vai a gente, meros mortais, né, com 20 colaboradores, tentar fazer aquela agenda igualzinha. É impossível. Boa. O meu down, ele vai pro cuidado de tomar cuidado com o excesso de reuniões, de one-on-ones. Eu já fui por esse caminho. Talvez é um período que você vive como CEO, que é para você ter um conforto de entender que não é mais você fazendo as coisas e é outra pessoa fazendo, você delega, mas você não quer estar tão longe do assunto. E tem também uma curva de maturidade da própria organização. Às vezes a liderança ainda não está pronta para lidar com todos os assuntos, e quando você vê, você fica o dia inteiro em one-on-one, e você não é mais você fazendo, mas você está correalizando quase em todos os assuntos. Eu me lembro um período da Hamper que assim, não tinha uma demissão que não acontecia, que eu não estava envolvido, não tinha uma contratação que eu não estava no meio do processo seletivo. Quando eu via,
E não que isso seja errado, talvez naquele momento eu precisava fazer. Mas é uma areia movediça, né? Você vai entrando nesses compromissos e depois para você conseguir sair é complicado. Então eu recomendaria muito tomar cuidado com essa tentação de não, na tara por querer estar sempre ocupado, você como CEO não lotar a sua agenda de reuniões internas só para ter aquele sentimento de já começar a semana com a agenda programada. Acho que o César foi feliz em mencionar que não tem problema nenhum o CEO ter tempo livre, né? Acho que tempo para pensar, tempo para estudar, tempo para pensar em criar uma versão melhor da empresa para amanhã não tem mal nenhum. Sim, faz parte da missão do CEO, né? Com certeza. Então vou puxar aqui o meu up, tá? Eu acho que para mim foi ter alguém ao meu lado que me orientava, me ajudava a descobrir onde que estavam ali os gaps no meu dia a dia como CEO, né? Ou seja, os erros que eu cometia na hora de delegar, na hora de explicar, na hora de comunicar. A gente comete muito erro de comunicação e no meu caso foi muito importante ter um coach ao meu lado que ele acompanhava um pouco dessa minha dinâmica, ou seja, a cadeira era muito grande do CEO para mim, eu precisava crescer naquela cadeira e ter alguém que me orientou e foi me ajudando nesse processo, acho que foi vital para eu conseguir cumprir aí o meu objetivo de me tornar um CEO cada dia melhor. Muito bom. O meu up, ele vai... Eu acredito que a agenda do CEO determina muito a agenda da organização como um todo, né? Existem metodologias para você tornar a empresa mais produtiva, mas existem metodologias para tornar a pessoa mais produtiva. E a gente não pode esquecer que o CEO é uma pessoa e tem um papel como todas as outras. E para mim, o método, que é super disseminado, né, mas que para mim continua funcionando, é atemporal, é o Getting Things Done, né? Eu adoto desde a época que eu era analista de marketing lá, 15 anos atrás, e eu só vim adaptando o método. Eu não sou tão seguidor da cartilha exatamente como é, tanto que eu li o livro, eu nem me lembro muito bem do livro, assim, eu li, guardei, mas incorporei aquilo, e sei de práticas que eu faço, tipo inbox zero, de não ficar me degladiando com meus pensamentos. Eu tenho o hábito de, se uma coisa tá repetindo muito na minha cabeça, eu já pego e anoto, e se for útil eu continuo e amadureço aquilo para uma nota mais elaborada, senão eu só arquivo e já fico em paz com aquilo. Eu procuro transferir tudo para a agenda, então assim, a minha agenda é um reflexo exatamente do que eu estou fazendo. Então são práticas que a gente traz, não é o Getting Things Done per se, mas sim a adaptação disso, né? Talvez até careça, daria até para escrever algum conteúdo do Getting Things Done adaptado para o que um CEO precisa, mas eu fui adaptando o método. Eu quero trazer o conselho menos pelo método em si e mais pela adaptação, de que você ter algum método que te ajuda a aterrissar, vai te ajudar também a tirar um pouco daquele sentimento de você estar completamente mar aberto, né? Muito bom. Fechamos? Fechou? Valeu. Até o próximo, cara. Valeu. Até. Valeu.